Olha, eu confesso que eu não sei exatamente quando começou, mas eu lembro que naquela época eu vivia arrepiando quando eu fazia vídeo e escrevia roteiro. Quando eu fazia esse projeto aqui. E não era frio, não era medo, não era emoção, era só diferente. Era como se o meu corpo estivesse tentando me avisar de algo antes mesmo da minha mente entender. E isso me acompanhava toda vez que eu pensava nesse projeto, nessa ideia, nessa nova fase da minha vida. Eu sentia como se uma parte de mim já soubesse o que ia acontecer. Eu só ainda não tinha chegado lá. Bizarro, né? Quando eu fazia esse projeto, escrevia vídeo e roteiro lá no começo, quando eu não tinha nada, zero inscritos, zero tudo, eu me arrepiava. No começo eu tentei entender aquilo de forma racional, sabe? Eu fui atrás de explicações científicas. Será que é uma reação nervosa? Alguma oscilação de temperatura? Um padrão emocional inconsciente? Nada fazia sentido. E quanto mais eu buscava explicações concretas, mais eu percebia que não tinha resposta no racional do porquê que eu sentia arrepio pelo todo o corpo e ficava 10 minutos o arrepio. Foi então que quando eu abri o YouTube, no meio dos recomendados, apareceu um vídeo com o título, eu nunca vou esquecer, O Seu Anjo da Guarda tá tentando se comunicar com você. Eu nunca fui de acreditar nisso, naquela época eu ri, eu era muito cético, tá? Eu achei meio brega, achei tosco, mas eu cliquei. Curiosidade idiota. Ou talvez não. O vídeo era esquisito. Era místico, era, sabe, não me pegou. Até que nos últimos minutos, a narradora, ela disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Talvez o seu anjo da guarda seja você mesmo, do futuro, tentando guiar para você não errar. Aquilo mexeu tanto com a minha cabeça de um jeito que eu não sei explicar para vocês. É como se a minha versão mais foda estivesse me observando o tempo todo, tentando fazer com que eu acerte, tentando me guiar, sabe? Tentando me mostrar o caminho que essa versão do futuro já conseguiu. Foi aí que eu mergulhei nessa ideia de lei da atração. No começo eu achei que fosse isso que estavam dizendo por aí, tipo, pense positivo, mentalize riqueza, faça afirmações positivas sobre si mesmo, mas depois, muito rápido, eu comecei a perceber que isso era só a ponta do iceberg. Tinha algo muito mais profundo por trás disso. E esse algo me levou até um livro que eu já falei para vocês, mudou a forma como eu vejo a realidade. Esse livro chama Transurfing, é uma série de livros, na verdade. E esse livro, ele apresentou um conceito que, para mim, foi como uma chave que destrancou todas as portas na minha cabeça. E esse conceito se chama o espaço das variantes. Pensa comigo, e se todas as versões que você poderia se tornar já existissem? Cada decisão que você tomou ou não tomou criou uma ramificação. E essas ramificações se tornaram realidades possíveis. Você seguiu uma carreira X, você que ficou com aquela mulher, você que largou aquela mulher, você que desistiu, você que insistiu, você que ficou pobre, você que ficou rico, você que ficou doente, você que venceu. Todas essas versões suas existem em potencial, em um plano sutil, no que o Transurfing chama de espaço das variantes. A realidade não é uma linha reta, na verdade é um mar de possibilidades. E se você está preso em uma única sintonia, tá? Você consegue sintonizar com a variante na qual você acredita e na qual você age e vibra. A realidade responde à sua frequência de identidade, não ao seu desejo, não à sua intenção, mas à forma como você se comporta hoje. E quando eu entendi isso, meu amigo, tudo mudou. Eu percebi que eu podia ser quem eu quisesse ser, bastava eu entender como essa minha versão se comportava. E aí eu teria que agir como se eu fosse ela, antes de ser ela. Vocês estão me entendendo? Chega aí. A primeira coisa que eu fiz foi esvaziar a minha mente. Isso parecia simples, mas já é revolucionário. Ó. Olha só, todo dia, antes de eu fazer qualquer coisa, eu escrevia. Eu pegava uma folha em branco e eu despejava todos os meus pensamentos, principalmente as minhas preocupações. Todos os ruídos, problemas, angústias, medos, crenças, travas, dúvida, tudo. Como se fosse um sangramento da minha alma depositada no papel. E o que eu percebi é que quando a mente
tá limpa, o mundo ao meu redor começa a se organizar. É como se a bagunça externa estivesse refletindo a minha confusão interna. E quando você escreve o problema no papel, você coloca ordem, você clareia, você enxerga e você começa a ver que, além de se libertar, você enxerga que o problema não é tão grave quanto a tua mente achava. E isso já começa a mudar a sua vida. Então esse é o passo zero que eu chamo. Ou o primeiro passo. A primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa que eu fiz foi ainda mais poderosa. Eu desenhei a variante do Felipe que eu queria me tornar. E aí o que eu fiz? Eu peguei um caderno, eu escrevi, tá? Nos mínimos detalhes, como era o Felipe que eu queria ser. Tudo. Desde a forma como ele andava, como ele se comunicava, as decisões que ele tomava, como ele se expressava, que tipo de mulher que ele atraía, que tipo de mulher ele era, ele se relacionava, quantos seguidores ele tinha, quanto que ele ganhava, como que era a casa dele, o carro dele, o cheiro dele, a roupa dele, a postura dele, a rotina dele, a voz dele, o olhar dele, tudo. Tudo. Eu criei basicamente um mapa. E a identidade desse cara começou a construir a minha rotina. Eu criei uma versão minha tão clara que ela deixou de ser um sonho e passou a ser uma identidade em construção. Eu tornei real no papel. Mas aí veio o ponto-chave. Eu não fiquei preso na ideia de um dia ser esse cara. Não. Eu peguei essa versão e perguntei: ok, como seria a rotina dele? Quais são os hábitos desse cara? O que ele faz no primeiro horário do dia? Como que ele trabalha? O que ele consome? Com quem ele anda? Como que esse cara resolve problemas? Como ele vive? E quando eu mapeei isso, eu comecei a viver como esse cara. Mesmo sem ainda ser ele. Mesmo sem ter os mesmos resultados. E aí vem a mágica da lei da atração real. A mágica da lei da atração real é que o universo, ele não te dá o que você quer. Ele te dá aquilo que você está pronto para sustentar. Aquilo com o qual você vibra em sintonia. A famosa frequência. Por anos da minha vida eu só fiz duas coisas. Visualizar com presença a variante que eu queria me tornar. Então todos os dias, pelo menos por meia hora, eu fechava meus olhos, colocava meu corpo em relaxamento e imaginava que eu vivia no corpo do Felipe que eu queria me tornar. Eu vivia como ele, eu via o ambiente, eu via em primeira pessoa. Eu ouvia os sons, eu sentia o cheiro, eu falava com as pessoas. Eu olhava o meu celular e via quanto que eu tinha na conta. Eu abria o Instagram e sabia que eu tinha milhões de seguidores sem ter nada. O segundo ponto foi executar a rotina dele no presente. Tudo que eu fazia no meu dia tinha que estar alinhado com a rotina daquele cara. Porque era assim que eu trazia ele para mais perto. Eu não pedia permissão, eu me tornava. Você entende? Com o tempo, a realidade começou a se render para mim. E eu comecei a controlar a minha realidade. E sem forçar, sem correr atrás, sem desespero, as coisas começaram a fluir. Pessoas começaram a me procurar. Oportunidades começaram a aparecer. Meus sócios apareceram, minha equipe começou a surgir, o dinheiro começou a vir e tudo que antes parecia impossível virou o meu cotidiano. Sabe por quê? Porque o Felipe de antes era um fudido, mas o Felipe dessa variante, esse cara era foda. Ele atraía tudo, pô. Tudo que ele pensava, tudo que ele falava que ia conseguir, o que ele pensava que queria, ele conseguia. E como eu tava me comportando como esse cara, as coisas começaram a acontecer. Você vê hoje, cara, tudo, os livros. Eu odiava ler livro. A versão antiga do Felipe, eu odiava ler livro, cara. Mas a versão da variante que eu queria, amava ler livro. Por isso que ele tem um monte. O lago, eu já visualizei. A piscina com o lago também. Essa casa também. O carro, puta, daquele jeitinho. Aquela cor de banco. Até a equipe eu visualizava, os seguidores eu visualizava. Eu já conversava com vocês na minha mente, sem nem saber como eu ia produzir, porque eu era um pobre fudido sem nada. A empresa já tinha sido mapeada na minha cabeça. Tudo eu visualizei. Por anos, sem nem saber como eu ia alcançar. E tudo que eu tinha hoje, e tudo que eu tenho hoje, na verdade, eu vivi antes, no plano das variantes, no plano da identidade, no plano da frequência. E agora essa versão se tornou real. E eu percebo que a minha vida é uma sequência de variantes. Quando uma se concretiza, a outra me chama. Hoje, eu sou exatamente a variante que o Felipe, há 5 anos atrás, visualizou. Hoje, essa variante minha, ela já quer outra variante.
Esse cara um dia aqui que vocês estão vendo, aproveita, tá? Porque ele vai ser muito mais feio, muito mais fraco, muito mais pobre e se comunicar e com muito menos conhecimento do que o próximo que eu vou sintonizar. É assim que a minha cabeça funciona. Eu sintonizo sempre no próximo. Sempre. Essa é a minha lei da atração. É o que eu estudei sobre tudo isso e eu consegui entender que existe uma explicação por trás disso. Escuta, eu não sou um cara holístico, papo holístico, lei da... Não, cara, você sabe quem é o Fê, o cara mais racional, o cara que estuda, o cara que se desenvolve para ensinar vocês a se desenvolverem. Se eu tô fazendo esse vídeo, pode ter certeza, meu parceiro. Pode ter certeza absoluta que eu achei que era o momento certo. Eu achei que era o momento certo. Eu vou mostrar uma coisa, mas bem de leve, tá? Tá vendo isso aqui? Dá pra ver mais ou menos? Essas figurinhas, não precisa focar tanto, tá? Mas essas figuras aqui no meu celular sempre, há mais ou menos uns 6 anos, tem exatamente as figuras principais de visualização da minha variante. Então, a minha variante, a próxima variante que o Fê vai sintonizar, ela tem tudo isso aqui. E, por exemplo, eu tô chegando perto de sintonizar ela porque a casa que eu tô hoje é exatamente a foto da casa que estava aqui há 1 ano atrás, tá? Pode parecer bizarro, mas a frente é idêntica. O carro, eu ainda não tenho esse, que é o próximo da minha variante. O corpo, eu tô quase, não tenho. O box, a luta dessa variante minha é muito melhor do que a variante hoje que eu perdi. Inclusive, tem um perigo de você se tornar muito bom em ter esse tipo de poder, porque depois eu falo que se torna um poder. Primeira coisa que eu quero te falar, tá? Eu falei num outro vídeo, quando eu tava na Suíça, até esse vídeo chama A Lei Oculta da Atração também, que eles não querem que você saiba. Esse vídeo foi um resumo do que eu vivi aqui nesse vídeo pra vocês, tá? Eu entreguei de forma muito mais profunda pra vocês nesse vídeo. Mas, o que eu quero falar pra vocês é que, a partir de agora, você não vai ficar com a mentalidade de que pra você ter o que você quer, o salário que você quer, o carro que você quer, você precisa trabalhar duro e fazer o que eles... É óbvio que você precisa trabalhar duro, mas você não pode ficar de forma, como que eu posso dizer? Esse desejo absurdo, como se esse objetivo fosse maior do que você estivesse acima de você. Não! Eu quero que você quebre a mentalidade de que para eu conquistar, no caso você, então, para eu conquistar, eu preciso me esforçar muito e talvez 5, 10 anos eu consiga chegar próximo disso. Não, quebra esta merda. Se eu focar e fazer exatamente o que minha variante, que já tem isso, faz, eu consigo sintonizar e ter isso muito antes. Eu não tinha faculdade, eu tinha repetido 2 vezes no colégio, eu era ovelha negra na família, era um vendedor de shopping, e não querendo menosprezar as vendas, porque mudou minha vida, mas não era a vida que eu queria. Tinha um salário de um vendedor de shopping, que trabalhava de segunda a segunda, não tinha nada, era da quebrada de São Paulo, não tinha porra nenhuma. Era um moleque bem feinho, cabeçudinho, dentuço, magro, esquisito, cara. Hoje você olha pro Fê e fala, pô, que da hora, eu fiz uma referência. Mano, não era nada dessa bosta. Só que um dia eu cansei e eu falei, eu vou visualizar o cara foda que eu quero ser. Esse cara é muito mais bonito, muito mais shapeado, esse cara é muito mais rico, se comunica muito melhor, tem um carisma fudido. E um dia eu vou sintonizar com esse cara. Então eu vou começar a ter a rotina e me comportar como esse cara. E hoje, olha só, fazem 5 anos, 4 anos que eu visualizava tudo isso, tá? Às vezes demora, porque é uma grande construção, é ambicioso. Porém, eu comecei a conquistar as coisas aos poucos, bem aos poucos mesmo. E quando eu coloquei na cabeça que não, eu não quero me tornar esse cara, eu já sou esse cara em alguma variante, basta eu sintonizar e acessar essa frequência. Minha vida mudou. Porque hoje eu não quero nada. Hoje o Fê não tem sonhos, cara. Ai, o meu sonho, que sonho, cacete. Quando eu vejo um homem de 20 e tantos anos falar, ai, é que Fê, meu sonho é, sei lá, e aí ele joga uma parada super banal. O meu sonho, Fê, é tipo viajar pra Argentina. Eu falo, que sonho, caralho. Transforma essa bosta numa meta, cacete. Se você deixa no sonho, você deixa no imaginário. O que acontece com a tua mente? A tua mente fala, ai, que difícil, a gente é tão sofrido. Ai, realmente é um sonho, se eu pudesse. Silvio Santos já falava, né? Seja um eterno sonhador, nunca vira um realizador, né? Não tem jeito, cara. Não quero que você sonhe mais nada. Agora é meta. Eu já sou esse cara que viaja pra Argentina todo dia, se quiser. Eu já
posso sintonizar se eu começar a seguir a rotina desse cara e me comportar como esse cara se comporta, ponto. Moleque, eu levei isso tão a sério que hoje, eu até falo pros meninos, né? A minha equipe sabe, a minha mulher sabe, tudo sabe. Quando eu cheguei na minha casa, na minha chácara que eu morava antes, tá? Que era o que eu tinha visualizado pra minha outra variante, eu olhei pro meu pasto e falei, caralho, eu quero 2 cavalos. Em uma semana, basicamente surgiu uma oportunidade. Eu fui num Aras com a minha mulher, no Dia dos Namorados, e coincidentemente os cavalos que a gente estava andando estavam à venda. Eu negociei ele na hora e comprei os cavalos. Ou seja, as coisas vão começar a aparecer para você. As oportunidades vão começar a surgir para você. Tudo vai começar a surgir para você. Você entende? Tudo. Porque você já tá com essa parada, você não precisa de nada, você não quer nada. Chama efeito elástico. Quando você quer uma coisa, você puxa essa coisa e tende a voltar pra você e acabar com tudo. Eu não quero uma mulher, nossa, como eu quero essa mulher, nossa, como ele é. Você bota a mulher no pedestal e aí cria um efeito resistência. Ela sente que você quer demais. E automaticamente ela se afasta, porque você vem com um excesso de emoção, de querer e de, nossa, obsessão. Não, sabe, eu quero você, mas talvez porque em alguma variante minha já tem você. E por isso eu não vou me importar em ser o que eu sou e se for pra acontecer, vai acontecer, se não for, tá suave. Obrigado, irmão. Isso funciona com tudo. Não crie resistência pra nada. Simplesmente seja o cara que fala, cara, eu já tenho isso. Flávio Augusto falava isso há muito tempo, eu nunca vou esquecer esse vídeo. Flávio Augusto falava, cara, quando eu tava pra quebrar, eu tinha 23 anos, 24 anos de idade, eu assinei um cheque de 10 milhões de reais, uma parada assim, pra tal data. E ele falou, isso aqui, eu não quero 10 milhões, eu já tenho 10 milhões. Eu só preciso ser o cara que merece acessar esses 10 milhões. Esse é o foco. As pessoas querem tudo, mas elas não querem se tornar nada. Não é no ter que você tem que focar, é no ser. Quem você precisa ser para merecer o que você quer, cacete. Não esquece disso. Você entendeu? Agora, eu tenho que te alertar sobre o perigo de você usar essa estratégia. O perigo de você usar essa estratégia é que você se torna um cara que tudo que você visualiza e pede pro universo, para Deus, o que você acreditar, o universo te entrega, tá? E eu vou falar isso, o exemplo perfeito disso para mim foi algumas coisas que aconteceram na minha vida, algumas eu posso contar, outras eu não posso contar, que quando eu quis aquilo aconteceu, o universo me entregou, mas eu não estava preparado para ter. Eu ainda não tinha construído o ser. Mas como a tua mente, ela tá tão focada, como a tua mente, ela tá tão treinada no tipo, eu vou conquistar, é inevitável, eu já tenho isso, se torna muito perigoso. A tua mente joga ao teu favor o tempo inteiro. O exemplo disso foi da luta, cara. Eu comecei a treinar, sei lá, por 7 meses, 8 meses, e eu já tinha certeza de que eu poderia lutar, cara. E a oportunidade veio, e eu muito confiante falei, olha aí, mais uma vez o universo só agindo da forma que eu sabia que ele ia agir. E aí foi isso, eu aceitei. Só que eu não estava pronto, eu não tinha me preparado. Imagina, eu fui lutar com um cara que treinava há 7 anos contra eu que treinava há 8 meses. Eu até menti pro dono do evento, falava, não, cara, eu luto há um tempo já, uns 2 anos, 2 anos e meio. Porque eu sabia que se eu falasse que não, ele ia falar, cara, não tem nada a ver. E eu falei, não, vambora. Porque eu sempre fui esse cara confiante, eu sempre fui esse cara de ambição, a minha ambição e a minha confiança sempre foi minha grande bênção e minha grande maldição. Então toma cuidado para você não se tornar esse cara que quando você visualiza o universo te entrega, e se você não estiver preparado e focado no ser, muito provavelmente você vai cair de cavalo. Você vai cair do cavalo, né? É difícil. Então, cuidado, cara. Bom, se você chegou até aqui, comenta, cara. Comenta aqui nesse vídeo, porque eu quero trazer vídeos um pouco diferentes. Eu não quero só sentar e gravar um vídeo pra vocês no meu sofá ou num cenário bonito com um microfone de podcast. Não, de vez em quando eu quero estar aqui vivendo a minha vida na cozinha, trocando ideia. Eu quero fazer vídeos mais íntimos. Então, o Igor segurando a câmera, que é o meu filmmaker, me gravando de forma mais íntima, não só num tripé parado, e sim eu vivendo a minha vida, sabe? Fazendo as coisas enquanto eu troco uma ideia com vocês, uma ideia que tenho certeza absoluta que agora, de forma mais natural, vai somar ainda mais para a realidade de vocês. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso, espero de coração que vocês tenham gostado e pela ordem.
E não esquece, tá? Se você quer garantir uma resenha do livro que eu acabei de falar aqui, que chama Transurfing, você entra na ordem, clicando no primeiro link da descrição, e lá vai ter uma resenha de um livro completo. Você não precisa comprar o Transurfing e traduzir o Transurfing, porque é um livro que tem muito também em inglês. Você só precisa entrar na ordem e ver a resenha completa que eu fiz desse livro, tá bom? Eu te explico todos os conceitos, todos os capítulos do livro, e eu ensino você a aplicar essa técnica de forma muito mais avançada e muito mais profunda. Muito obrigado por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e pela ordem.